Então, hoje, né, galera, dia 21 de maio de 2020, aula do terceiro ano do Colégio Seja, turma vespertina. Pessoal, nas nossas últimas aulas, nós começamos geometria analítica, né? E eu já expliquei para vocês plano cartesiano, eu já expliquei como calcular a distância entre dois pontos e como fazer o ponto médio entre dois pontos. Tudo isso nós já vimos. Hoje, antes de explicar o próximo conteúdo, eu quero fazer com vocês um exercício, dois exercícios, na verdade. Um sobre ponto médio e outro sobre distância entre dois pontos. O exercício que eu queria fazer primeiro do ponto médio é esse aqui, que fala o seguinte: foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto A1 e 2. E no ponto médio entre a loja A e B está o sanitário S, localizado no ponto 5 e 10. Determine as coordenadas do ponto de localização da loja B. Bom, eu já sei que a loja A ela tem coordenadas 1 e 2. E sei que a loja B não tem coordenadas ainda. Então, eu vou chamar de X e Y. E sei que bem no meio, ou seja, entre o ponto A e o B, tem um sanitário S de pontos 5 e 10. O que isso significa? Ele falou que o ponto S é o nosso ponto médio. E de acordo com a aula anterior, eu falei o seguinte para vocês, né? Vamos ver aqui um lembrete. Vamos relembrar aqui o que eu falei na aula anterior. Se eu tenho um ponto A de coordenadas XA e YA, e eu tenho um ponto B de coordenadas XB e YB, se eu quero o ponto médio, que vai ter coordenadas X do ponto médio e Y do ponto médio, eu falei assim, para você achar o ponto médio, você vai ter que lembrar de média. De média. Então, como que eu calcularia o X do ponto médio? Eu deveria somar o X do ponto A com o X do ponto B. Vou escrever mais para a esquerda aqui. Para eu encontrar o X do ponto médio, eu deveria somar o X do ponto A com o X do ponto B e dividir esse resultado por 2. Para eu encontrar o Y do ponto médio, eu vou fazer a mesma coisa, a média. Eu vou somar o Y do ponto A com o Y do ponto B e vou dividir esse resultado por 2. A grande questão é que aqui eu já te dei o resultado, é 5 do X médio. Então, quando você somar o X do ponto A, que é 1, mais o X do ponto B, que eu não sei qual é, e dividir isso por 2, esse resultado tem que ser 5. Então, basta resolver essa equação. Esse 2 que está dividindo, eu posso jogar para lá multiplicando. E nós teríamos 1 mais chance igual a 2 vezes 5, 10. E o 1 que está somando, eu poderia passar subtraindo. 10 menos 1. Então, meu chance é 9.
E agora, como que eu encontraria o y? Análogo, do mesmo jeito. Se eu pegar o 2, somar com o y, ou seja, o y do ponto A, que é 2, mais o y do ponto B, que é y. Se eu pegar esse resultado e dividir por 2, tem que dar o y do ponto médio, que é 10. Jogo 2 multiplicando. 2 vezes 10, 20. O 2 que está adicionando a gente pode subtrair, chegando em 18. Então, dessa forma, a nossa loja B, lembre-se que sempre primeiro vem o X, tá? Então não vai confundir a resposta com a letra E aqui não, porque tá errado. O X vale 9 e o Y vale 18. Letra D de dado. Mas eu confesso para vocês que eu não faria esse exercício desse jeito. Eu fiz para modelo de uma pessoa que gosta de decorar a fórmula. Como que eu faria tentando entender? Eu faria um desenho, né? Eu faria um desenho para representar o eixo Y. Um desenho para representar o eixo Chance. Ele me deu a loja A. A loja A, ele falou que está no ponto 1 e 2. Então, seria aqui, ó, X valendo 1 e Y valendo 2. Então, aqui estaria a loja A. E a loja... E o sanitário S, que está no ponto 5 e 10, ele está bem no meio. Vamos fazer de conta que seja aqui, tá? 5 e 10. Então, bem aqui, ó, está o ponto S. Que é, pessoal, o meio. O que significa isso, né? O que isso significa? Que a distância do ponto A até o ponto S tem que ser a mesma do ponto A até o ponto B. Gente, eu tenho certeza que o ponto B ele vai estar aqui. Por quê? Porque o S está no meio. Então, a mesma distância do A para o S tem que ser do S para o B. Aí eu viria com a minha grande tacada. Que seria o seguinte. Se... Eu não fiz a tracejagem aqui no A, mas eu vou, não é obrigatório, tá? Mas eu vou fazer. Quanto que vale, hein, esse pedacinho daqui até aqui? Ou seja, do 1 para o 5, hein? Quanto que vale do 1 para o 5? Quanto que eu andei do 1 até o 5? 4. 4. Então, quer dizer que daqui para lá, eu também vou ter que andar 4. Se eu estou no 5 e ando 4, gente, aonde que eu paro? 5 por 4, 9. Oh! Por isso que aqui deu 9. Agora vamos ver o Y. Do 2 até o 10. Que tanto que eu andei do 2 para o 10? 8. Então, aqui eu também vou ter que andar 8. 10 ando 8. Aonde que eu paro? 18. Então, você teria esses dois métodos para fazer. Você pode fazer utilizando a fórmula ou você poderia fazer utilizando o raciocínio que eu ensinei vocês, de ponto médio.
Qualquer um dos dois jeitos, em qualquer prova, seja ela objetiva ou discursiva, estaria correta. Alguma pergunta? Não. Beleza. Então, agora eu vou pedir para vocês silenciarem o áudio de vocês de novo e vou fazer a outra questão. Beleza. Essa outra questão, olha o que ele está falando. Qual o perímetro do triângulo determinado pelas coordenadas A, 7 e 5, B, 3 e 2 e C, 7 e 2? O que isso significa? Isso significa que eu quero o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Então, eu tenho algumas opções. Primeiro, imagina o seguinte, eu não vou fazer o desenho verídico, tá? Eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto B, eu tenho aqui o ponto C, e eu quero o perímetro. Ou seja, eu quero saber a soma das distâncias entre os dois pontos. Então, eu vou ter que fazer a distância do ponto A até o ponto B, adicionar com a distância do ponto B até o ponto C e adicionar com a distância do ponto A até o ponto C. Então, eu calculo as três distâncias e somo. Isso é perímetro. Isso é perímetro. É o quê? É a soma de todos os lados. Então, gente, você pode usar a fórmula. Vamos lá para o ponto A e ponto B. Ó, o ponto A, o exercício diz que é 7 e 5. E o ponto B, o exercício diz que é 3 e 2. Então, eu quero saber a distância entre esses dois pontos. Nós vimos aquela fórmula gigantesca, para você que gosta de decorar a fórmula. Distância é a raiz quadrada do x de um ponto menos o x do outro ponto ao quadrado mais o y de um ponto menos o y do outro ao quadrado. Essa é a fórmula que nós demonstramos. Eu demonstrei para você essa fórmula. Então, vamos lá. Distância vai ser raiz quadrada do x de um, 3. Menos x do outro, 7. Se você quiser fazer o contrário, 7 menos 3, para já ficar positivo, você também pode, tá? Fica a seu critério. Não vai mudar nada, porque está ao quadrado mais 5 menos 2 ao quadrado. E nós vamos fazer a raiz quadrada disso aqui tudinho. Então, vamos ver o que vai dar, né? 7 menos 3 é 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Mais 5 menos 2 é 3. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 é 25. Então, eu tenho a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. 5 unidades de comprimento, que eu não sei se é centímetro, metro, ele não falou nada. Agora, eu vou calcular a distância do ponto B até o ponto C. Bom, só que agora, para não ficar desse mesmo jeito, ponto B é 3 e 2, e o ponto C, 7 e 2. Para eu não usar a fórmula de novo, você pode usar, tá? Para eu não usar a fórmula de novo, para eu fazer esse mesmo exercício, só que agora de outro jeito, eu vou fazer aquela malandragem que eu ensinei para vocês.
Do 7 para o 3, do 7 para o 3 ou do 3 para o 7, tanto faz, eu ando 4. Então, eu coloco 4 ao quadrado. Mais, do 2 para o 2, eu ando nada. 0. 0 ao quadrado. E a nossa distância vai ser a raiz quadrada disso. Essa é a malandragenzinha que eu ensinei para vocês. Gente, é a mesma coisa que a fórmula. Quer ver? Ó? Vou fazer aqui, mas eu vou apagar. É a raiz quadrada do x de um, 7, menos x do outro, 3, ao quadrado. Mais y de um, 2, menos y do outro, 2, ao quadrado. Olha o que ficou. 7 menos 3, 4. 2 menos 2, 0. Olha aqui. Eu só evitei escrever a fórmula e ficar substituindo. Mas é a mesma coisa. Então, isso aqui vai ficar 4 ao quadrado é 16. 16 mais 0 é 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, esse tamanho aqui seria 4. Agora, eu vou fazer do A para o C. Vamos usar a mesma coisa, porque ficou fácil, né? Agora que você talvez tenha entendido. O A, 7, 5. E o C, 7, 2. Olha lá. Ó. Distância vai ser a raiz quadrada do 7 para o 7, 0. Do 5 para o 2, 3. Então, nós teríamos 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então, como o exercício aqui é o perímetro, a letra que representa o perímetro é 2P. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, eu deveria fazer 5 mais 4 mais 3. Que vai dar 12 unidades de comprimento. Então, essa resposta seria 12. Professor, Pode falar, Vitória. por que deu 2P? Não, Ali. é questão de letra mesmo. 2P é um formato para representar perímetro. A gente acha que é P, né? Perímetro. Não, mas na verdade, P é semiperímetro. Tipo, se um triângulo, o perímetro é 12, o semiperímetro, que é a metade, seria 12 dividido por 2. 6. Então, por isso que a gente tem o costume na matemática de usar 2P para perímetro e P para semiperímetro. É só uma questão de notação mesmo. Entendi. Ô, professor, Pode falar. eu fiz esse exercício aí, um modelo assim, só que eu fiz diferente. Eu fiz o desenho e aí eu fiz o teorema de Pitágoras para saber. Aí tá certo? Tá certo. Aí depois eu fiz o perímetro. Isso, né? O segundo método que eu queria mostrar para vocês agora é justamente esse que a gente fez. É a gente pensar, né? A gente pensar e fazer o desenho. Ó, eixo Y, eixo X. O meu ponto A, ele está falando que é o X valendo 7 e o Y 5. Então, X valendo 7 e o Y 5. Então, bem aqui, ó,
estaria o meu ponto A. Sete e 5. O meu ponto B é x valendo 3 e o y valendo 2. Então, vamos colocar aqui, ó. X valendo 3 e o y valendo 2. Então, bem aqui estaria o ponto B. E o ponto C é o meu x valendo 7 e o y valendo 2. Então, o C estaria bem aqui, ó. Gente, olha que lindo. O triângulozinho que está formado aqui, ó, é esse, ó. Esse é o triângulozinho que está formado aqui. Observe que a distância do ponto B até o ponto C, olha que lindo, do 3 para o 7. 4. Do B para o C, então, é 4, né? Olha aqui, ó. Do B até o C, a resposta é 4. Eu não fiz conta nenhuma, eu só fiz a lógica. Continuando. Do A para o C, eu estava no 5 e fui para o 2. Do 5 para o 2, eu andei 3. Então, do A para o C tem que dar 3. Aqui, do A para o C, dá 3. E aí a gente pode fazer Pitágoras, né? Mas, esse triângulo, ele é um triângulo fenomenal. Ele é chamado de triângulo pitagórico. É um triângulo retângulo que cai demais. É o triângulo retângulo em que os catetos, para quem tem assistido as minhas lives que eu tenho dado lá no Instagram, eu comentei sobre isso. É os catetos, é o triângulo retângulo de catetos 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Então, sem fazer conta nenhuma, eu tenho certeza que aqui vai dar 5. Mas você pode fazer o teorema de Pitágoras. Tudo bem. Então, o que vai ser o perímetro? Perímetro vai ser o somar todos os lados. Então, perímetro vai ser eu fazer 4 mais 3 mais 5, que dá 12. Gente, olha o que fica mais fácil. Quando você meio que está internalizado, compreendendo o que você está fazendo. Não é só tentando, você está entendendo. Quando você entende o que você está fazendo, tudo fica mais simples. Tudo fica mais fácil. Isso seria esse exercício. Alguma pergunta? Não? Não. Beleza. Show. Então, com isso, vocês estão aptos para a gente ir para o próximo tópico da geometria analítica. O próximo tópico da geometria analítica é condição de alinhamento de 3 pontos. Vou escrever pelo texto aqui. Condição de alinhamento de 3 pontos. Condição de alinhamento de 3 pontos. Deixa eu pegar outra coisinha aqui. Sejam os pontos A de coordenadas XA
YA, B, de coordenadas XB, YB, e o ponto C, de coordenadas XC, YC. Então, eu coloco ali, pessoal, XA, YA, XB, YB, XC, YC, só para diferenciar, para falar que é o X do ponto A, o Y do ponto A, o X do ponto B, o Y do ponto B, e assim sucessivamente. Dizemos que A, B e C estão alinhados, ou seja, essa palavra é muito importante, tá? Colineares. Colinear significa pertencente à mesma linha, à mesma reta. Se e somente se, ou seja, vale aí da volta, se o determinante entre as coordenadas de A, B e C for igual a 0. Sejam os pontos A, X, Y, A, B, X, B, Y, B, C, X, C, Y, C. Dizemos que A, B e C estão alinhados, ou seja, são colineares, se e somente se, não tem esse outro se ali não. Se e somente se o determinante entre as coordenadas de A, B e C for igual a 0. Então, eu vou escrever assim, ó. That de A, B e C for igual a 0. Se isso acontecer, os 3 pontos estão sobre a mesma reta. Professor, não entendi. Vamos lá. Exemplo. Verifique se os pontos A, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Menos 2 e menos 3. B, 1 e 3. E C, 2 e 5 estão alinhados. Ou seja, colineares. Então, eu preciso verificar isso. Como que eu vou verificar isso, né? Vocês aprenderam no ano passado um negócio chamado determinante. O que é determinante? Determinante é um valor numérico, é um número que vai representar uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. O que é matriz, professor? É uma tabela. É algo bem simples, tá? Algo bem simples. Vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar as coordenadas do ponto A e vai colocar aqui, ó. Menos 2 e 3. Do ponto B, 1
e 3. É como se eu colocasse x, y. E do C, 2 e 5. Observe, gente, que isso aqui é o começo de uma matriz. Só que do jeito que está aqui, é uma matriz que tem 3 linhas e 2 colunas. Não é uma matriz quadrada. Ela tem que ter 3 colunas. Então, a gente vai completar com o elemento neutro da multiplicação. 1. Olha lá. Observe que agora eu tenho uma matriz de ordem 3. Ou seja, 3 linhas, 3 colunas. Então, ela é uma matriz quadrada. Se ela é uma matriz quadrada, eu consigo encontrar o valor numérico que representa essa matriz, que é chamado de determinante. Para cada ordem, a gente tem um jeito de calcular o determinante. Mas, para o determinante de ordem 3, a gente usa uma regrinha chamada Sarri. Sarri. Francês, né? Biquinho, ó. Sarri, 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 biquinho, Sarri. Né? Mas que, na verdade, em português se escreve sarros. Qual que é esse método? É o método de repetir as 2 primeiras colunas. Então, eu vou pegar as 2 primeiras colunas e vou repetir aqui do lado. Ó. Menos 2, 1, 2, 3, 3 e 5. E agora nós vamos calcular esse determinante. Como que a gente calcula? Nós temos as diagonais que a gente chama de principais, que são essas aqui, ó. Diagonais principais. E temos as diagonais contrárias, que nós chamamos de diagonais secundárias. Como é a ordem 3, eu sempre pego 3 elementos, ó. Tô pegando 3 elementos lá. Diga, Gi. Ali no ponto A é menos 2 e menos 3. Ah, beleza. Obrigado por alertar. Imagina. Aqui, menos 2 e menos 3. Então, agora, a gente vai fazer as multiplicações, tá? Você multiplica, ó. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Então, vem aqui e coloco. Menos 6. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. Então, vem aqui e coloco menos 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. Mais 5. Agora, vem as diagonais secundárias. Eu não sei se vocês lembram, mas nas diagonais secundárias, a gente troca o sinal. A gente troca o sinal. 1 vezes 1, 1. Vezes menos 3, dá menos 3. Troca o sinal. Mais 3. 5 vezes 1, 5. 5 vezes menos 2, menos 10. Troca o sinal. Mais 10. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6 positivo. Troca o sinal. 6 negativo. Dessa forma, quando a gente fazer essa continha, ó, 10 mais 3 é 13. 13 menos 12, sobra 1. 1 mais 5, 6. 6 menos 6, 0. Como o nosso determinante deu 0, significa que esses 3 pontos estão alinhados. Que esses 3 pontos, eles pertencem à mesma reta. Ou seja, é como se eu fizesse um desenho eixo X, eixo Y. O ponto A
É menos 2 e menos 3, menos 2 e menos 3. Então, aqui seria o ponto A. O ponto B é 1 e 3. 1 e 3. Aqui seria o ponto B. E o ponto C? 2 e 5. 2 e 5. Aqui seria o ponto C. Olha só. Olha lá, ó. Eles estão alinhados. Eles pertencem sobre a mesma reta. Por que eu tenho certeza disso? Porque o determinante deu 0. Então, esses tipos de exercício você não pode provar fazendo o desenho. Por quê? Porque quando você faz o desenho, você usa uma régua, às vezes você passa 1 milímetro para a direita, 1 milímetro para a esquerda, ou 1 milímetro para cima e para baixo, e o trem não sai exatamente, certo? Aí, às vezes, não está alinhado e parece que está alinhado. Ou o contrário, às vezes estão alinhados e parece no meu desenho que não estão alinhados. Então, como que você vai provar isso matematicamente? Fazendo o determinante. Se o determinante dos 3 pontos for igual a 0, eu tenho certeza absoluta que eles estão alinhados. É isso. Era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Eu queria fazer esses 2 exercícios e continuar falando sobre Pedro, condição de alinhamento de 3 pontos. Diga, Gi. eu tava vendo aula sobre estudar para o Enem e tal, matemática, e muitos professores falam que não cai muito determinante no Enem. É verdade? Verdade. Não cai muito determinante no Enem. Mas equação da reta cai bastante. Nós vamos estudar isso ainda. Aí... Ah, entendi. Beleza? Se fechar aqui é porque acabou a aula, hein? Vai acabar agora a aula. Peraí, deixa eu Faltam tirar a 20 foto. segundos. Eu mando lá no grupo de vocês o print. Beleza. Falou, gente. Tchau, obrigado. Falou, tchau. Beijo.